Então, bom dia, doutora. Bom Bom dia. dia. Tudo bem? Tudo jóia? E o Como é que frio? você está? Como é que tá o frio aí? Tá Tudo tudo bem. bem? Vamos lá, então, um cafezinho para Nossa, você. Tudo bem? Ó, aqui, ó. quente. Só um cafezinho quente aqui para nós. Tintim. Gente, Doutora, tá. me conta, me fala. Tá, o áudio está cortando um pouquinho? O Aí, áudio está agora cortando um pouquinho? Voltou? Às vezes é o Wi-Fi que não tá bacana. Mas, doutora, que bom. Eu já conheço você. Fala um pouquinho sobre o seu currículo. Me fala quem é a doutora Larissa. eu sou de Goiânia, nasci aqui em Goiânia e meu sonho era fazer faculdade em Ribeirão Preto, na USP em Ribeirão. Eu até falando esses dias para um paciente que às vezes o meu pai falava assim: não, minha filha, sonha um pouquinho mais baixo, com medo de às vezes não conquistar esse sonho, né? Mas eu fui persistente e Deus me deu essa honra de fazer a faculdade onde eu sonhava. Fui para Ribeirão, fiz faculdade, fiz mestrado, especialização, voltei para Goiânia. Quando a gente volta, a gente acha que assim, é as mil maravilhas, que vai dar tudo perfeito. E a vida não é tão assim, a gente tem que persistir muito, porque o mercado de trabalho não é tão fácil, né? E logo que eu voltei para Goiânia, eu já me encantei pelo mundo da harmonização e comecei a perceber que minha vida era isso, né? Era isso que fazia os meus olhos brilharem, era isso que me deixava feliz. Então, fiz o mestrado, fiz a especialização e tudo e fiz o mestrado e especialização primeiro em Ribeirão, na USP de Ribeirão, e depois voltei para Goiânia e fiz outros cursos e uma especialização em harmonização aqui com a doutora Alessandra Quichese, no Instituto Quichese. E hoje eu só trabalho com a parte de harmonização. Muita gente chega aqui no consultório e brinca assim: ah, você não é dentista mais? Gente, eu sou. Eu sou dentista, só que eu não trabalho com dente mais, eu trabalho com a face, porque a harmonização é uma área odontológica e foi regulamentado pelo conselho. E eu acho que isso é até uma forma de posicionamento que a gente demorou um pouco para se posicionar no mercado, mas que hoje a gente já tem um reconhecimento muito grande de todos os pacientes e isso é muito importante, né? Que bom, doutora, que bom. Eu não sabia dessa sua história lá. É, Eu formei na Federal aqui de Goiás. Na época eu hum, tinha passado no Unesp, né? De ah, das campos, eu fiquei naquela dúvida, Federal ou Unesp, né? E eu hum, escolhi aqui na UFG. Aí eu sempre achei que eu tinha escolhido errado, sabe? Aquela coisa, ah, eu acho que eu fiz errado. E eu não, não gostei da faculdade. Eu achei, não gostei, sério, eu não gostei. Achei o conhecimento muito amplo e pouco específico. Eu sentia que eu perdia tempo. Aí não. depois que eu formei, eu falei assim, agora eu vou lá para a Universidade de São Paulo, onde eu vou fazer na USP, eu vou fazer a especialização lá. Que E legal. é a mesma coisa, mesma coisa. Eu cheguei à conclusão de que a instituição, ela tem um recurso, mas era eu que acordava cedo, ia lá na biblioteca, no tempo ainda não tinha internet, né? Era coisa de livro, de folhear as coisas, né? A internet não é hoje, né? E eu percebia isso, que quando eu fui fazer minha tese lá dos trabalhos, eu fiz a minha de mais 4 colegas, porque eu me sentia tão pouco utilizado que eu falei assim, doutor, deixa eu fazer mais trabalhos aqui. Ajuda esse colega, ajuda aquele ali. Eu vi mais 4 colegas. Três Não, da minha própria turma e mais um ex-cunhado que eu tinha na época lá. Você vai estudar, deixa que eu estudo por você. Exatamente porque eu percebi que não era da instituição que viria esse trabalho, que viria esse conhecimento, que viria aquela parte clínica, né? Eu vi que o mais importante é a gente pôr a mão na massa e trabalhando, estudando por nossa conta. E estamos juntos. Vamos lá. Que bom que a gente está aqui junto hoje para falar sobre essa relação do lábio, da ortodontia. E muito antes, né? Você sabe, né, doutora? Muito antes da harmonização, muito antes disso, essa história de dente para frente, dente para trás, é o anteparo do lábio, não é? é. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, doutora, que meus pacientes aqui colocam muito, é essa história, por exemplo. A pessoa colocou o aparelho, o dente ficou muito para frente. Ou a pessoa colocou o aparelho, extraiu o dente, jogou o dente muito para trás, o lábio ficou murcho. O que fazer agora, doutora? Doutor Alberto,
para introduzir, eu só queria dizer assim, o tanto que eu vejo que essa relação, tanto que a área estética facial é realmente odontológica, né? Porque, embora o conhecimento seja muito amplo na faculdade, eu acho que é isso que dá a noção para a gente poder unir tudo, né? Então, até a questão, você está falando a questão de projeção de lábio, eu falo até a questão de sorriso gengival, de estética de exposição de gengiva, associada a aparelho. A gente sabe que com o aparelho, às vezes, tem um pouco de retração de gengiva que acaba que contribui um pouco para aqueles pacientes que têm uma exposição grande. E também a parte muscular, que a gente, por trás de um lábio preenchido ou de uma gengiva não exposta, a gente tem muita coisa envolvida de anatomia, né? Então, acho que tudo isso é muito importante. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, essa relação, usar aparelho, fazer uma estética de harmonização é muito importante, porque realmente, às vezes o paciente tem um lábio muito projetado, por exemplo, um lábio superior, como que às vezes a gente pode compensar isso, às vezes, na estética da harmonização? Ou saber indicar para o paciente que às vezes a hora dele não é da harmonização e é primeiro colocar um aparelho. Eu acho que a questão da estética, ela perdeu um pouco o limite, né, das pessoas, até pelos profissionais. Porque cabe a nós saber indicar o que é certo e o que é errado para o paciente. O paciente, ele chega aqui sem informação nenhuma. Às vezes ele vem, eu brinco assim, que ele vem mais informado da internet, né, que muitos profissionais, mas às vezes uma informação que ela é um fake news, que ela não é verídica. Então, cabe a nós informar e educar esse paciente. Eu brinco e falo assim que, indo para um lado um pouco de faceta. A faceta, ela é perfeita, ela contribui muito, mas eu acho que o profissional perdeu um pouco o respeito pelo paciente. Porque ao invés de um dente girado, por exemplo, uma giroversão, ao invés dele falar assim, não, ele tem que colocar aparelho primeiro para depois colocar a lente, ele vai lá e desgasta o dente do paciente e acha que tá tudo certo. E não tá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma relação muito íntima entre os profissionais e não pensar que a gente vai trabalhar sozinho, porque isso, a gente tem que pensar a longo prazo e pensar que isso contribui muito para o nosso paciente. Então, o que eu penso muito em relação à análise facial, a gente pensar assim, eu coloquei o aparelho, meu lábio está murcho, mesmo tendo uma projeção adequada que a ortodontia nos trouxe. E assim, eu brinco que o Invisalign, ele engana a gente um pouco, porque quando você coloca o aparelho, você fica com o lábio cheinho. Aí você fala, nossa, minha boca tá linda. Só que quando você tira o aparelho, porque você tira aquele volume, mesmo sendo muito fininho, a gente sente diferença. Então acaba que é muito fino, mas quando eu usei o Invisalign, eu falava, gente, minha boca tá linda. Então, assim, quando acaba o tratamento, e às vezes a gente não conseguiu uma projeção que o paciente gostaria, porque está proporcional de acordo com o que ele necessitava ortodonticamente, a harmonização entra para acrescentar demais. Deixando, porque hoje eu acho que é algo que veio para contribuir muito e o que as pessoas buscam é naturalidade. Mesmo a gente tendo aqueles pacientes que são mais exagerados, as pessoas hoje querem naturalidade. Elas querem te olhar e falar assim, tá? Eu tô natural, eu tô mais bonita, eu tô mais jovem, sem ninguém falar assim, nossa, o que ela fez na boca? Pelo amor de Deus, o que é isso? Né? Então, eu acho que a harmonização entra para contribuir para essa estética, porque a projeção ideal para os lábios ortodonticamente, o alinhamento, se o lábio tiver murchinho e às vezes sem um contorno, sem uma definição, às vezes aquela harmonia não está tão perfeita. E aí o paciente acha que às vezes foi a ortodontia que pecou, sendo que não é a ortodontia. É a questão de tecido mole, é a questão de projeção labial. Às vezes um paciente que precisa de uma projeção de mento e que a ortodontia entra para contribuir, mas dependendo da fase que o paciente está, se ele for mais velho, a gente não consegue essa projeção, o paciente não quer passar por um procedimento cirúrgico, ele pode, às vezes, projetar aumento, a gente fugindo um pouco do lábio. Então, é avaliar a harmonia como um todo para a gente poder contribuir para o nosso paciente, né? Você sabe da limitação que a ortodontia tem, porque
Às vezes o paciente quer um ganho de lábio grande, mas que a estética e que a proporção dos dentes não favorece, não tem como, entendeu? Ou o caso que o paciente, às vezes, ele tem uma projeção maior, superior, e que ele precisa volumizar um pouquinho o lábio superior para ficar com uma proporção ideal. Então, eu acho que as duas áreas, elas andam, assim, entrelaçadas, porque ela provoca uma harmonia perfeita para o paciente, né? Perfeito, doutora. Eu vejo essa relação quando a gente trabalha com profissionais éticos e que têm o domínio desse pensamento holístico. O que é holístico? Eu sei de ortodontia, mas eu vejo no paciente um nariz adunco, eu vejo no paciente um lábio assimétrico, eu vejo ele sorrindo mais de um lado, assim, ó, o que eu vou fazer nisso aqui? Então, pensamento holístico. Fala, peraí, lábio, vamos integrar as especialidades. Mas o que eu vou fazer na ortodontia? Se o dente é para trás, eu penso em abrir espaços para colocar facetas. Foi suficiente? Ok. Não, não foi suficiente. Entra ali o preenchimento, a harmonização, bem sutil, bem discreta. Eu gosto muito da doutora por isso. Ela entende perfeitamente a questão de passo a passo. Não é enfiar 10 ml aqui do lado e ficar com a boquinha parecendo uma coisa artificial, uma coisa horrorosa, né? Enfim. E, por outro lado, se o dente é muito para frente, se o profissional não tiver esse pensamento que a doutora tem, que os bons profissionais têm, de repente colocar preenchimento em quem já tem o dente para frente, o lábio vai ficar na frente do nariz. Então a boca da pessoa fica chegando primeiro do que, enfim, fica bem artificial. E não, a gente não pensa assim, a gente pensa em fazer um movimento de expansão do arco, expandindo o arco, o dente vem para trás. Em casos muito severos, raramente a gente faz extração de pré-molar para jogar um pouquinho para trás, embora isso é muito raro, mas é uma alternativa também. E depois, aí sim, depois que você fez um tratamento holístico, você vê, ó, o nariz está adunco, está para baixo. Aí aquele furinho aqui, né, um furinho que põe aqui para jogar para cima, o ápice, a pontinha do nariz, né, que faz assim, joga o narizinho para cima, pouquinho, vê o que acontece. Vê o bigodinho chinês aqui, ó. Eu tenho, não tenho? É, Eu tenho bastante. Faz um dá contorno de pra... lábio, faz um trabalho de harmonização bacana. Isso. Não é? Show de bola, doutora. Show de bola. E deixa eu te perguntar, doutora, outra coisa que me pergunta muito é quanto tempo que dura esse preenchimento, quanto tempo dura um botox, uma toxina botulínica e, ao mesmo tempo, quanto tempo dura um tratamento ortodôntico, isto é, a gente fazendo ali a ortodontia, quanto tempo vai durar o tratamento ortodôntico, quanto tempo vai durar o preenchimento, quanto tempo vai durar o uso ali de toxina botulínica, né, popularmente falando sobre botox, quanto tempo dura esses tratamentos? Ó, o que outra coisa até que eu acho importante, até para a gente entrar nesse tópico, é a questão de a gente saber o nosso lugar e saber quem vai tratar cada área. Eu brinco e falo assim, gente, eu mando um monte de paciente para cirurgia, por exemplo, plástica de nariz. Porque a gente tem que entender a limitação de técnica. Não adianta você querer um paciente que ele é de uma cirurgia ortognática, você querer corrigir ele de uma forma que você vai ser limitado, a não ser que você explique para o seu paciente e deixe ele ter o poder de decisão. O que eu acho certo é assim, a gente abre o leque e fala para o paciente, dentro dessa área eu tenho essa limitação. Você vai decidir o que você quer. A gente vai mostrar os caminhos que ele vai querer seguir. Porque eu falo muito assim de nariz que chega muito paciente aqui que não é da harmonização. Ele é um paciente que é para plástica, entendeu? Eu falo assim, tem casos que a gente consegue uma projeção perfeita com a harmonização, mas tem outros casos que a harmonização é limitada e que eu preciso de uma cirurgia plástica. Acho que a gente tem que ter essa humildade e essa noção, pensando sempre no benefício para o paciente. Eu queria tirar uma dúvida Eu com você. vou vender. O paciente é um paciente que é para ele estar aqui no momento e nunca voltar e não ficar ninguém. É um paciente que tem saída aqui realizado para ele ter poder de indicação, porque não é um paciente, no seu caso, não é um paciente que volta para ficar fazendo tratamento. No meu caso, é um paciente que volta. Só que o seu paciente insatisfeito, ele não te indica ninguém. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, pensando em durabilidade de procedimentos, porque a gente até eu
vou entrar num ponto que é muito importante, que hoje a gente vive um mundo e fala assim, tudo que a gente fala antes do tratamento, o paciente acredita. O que a gente fala depois é desculpa. Então, a gente tem que falar tudo antes de fazer um tratamento, porque depois fica parecendo que a gente está inventando. Então, hoje a gente vive numa era de Covid, de vacina, e que o nosso corpo está todo revirado, que a gente não sabe o que vai ser a longo prazo e o que isso está refletindo até no momento. Então, algo que está sendo corriqueiro e que, além de ter profissionais que usam produtos que não são bons, mesmo usando produtos maravilhosos, e que eu falo que a toxina é algo que ela é muito delicada, porque ela tem que ter armazenamento correto, ela tem que ter o transporte com a temperatura correta, e respeitando todos esses princípios de diluição certa, tudo perfeito. O que a gente vê hoje, que a gente tem em bula de medicamento, porque a toxina ela é um medicamento, ela, que é o Botox, ele tem durabilidade em bula de 3 a 6 meses. Como que eu brinco com o paciente assim, como que eu vou definir, o seu vai durar 3 meses, o meu vai durar 4? Ele tem influência do organismo de cada paciente. Se o paciente é expressivo, se ele não é, se ele vai muito para o sol, se ele não vai, se ele faz muita atividade física. Então, é algo que a gente tem em bula de medicamento, mas que vai depender de cada organismo. Mas o que a gente vê hoje, que está tendo muita reclamação, é que alguns pacientes, esse Botox está durando menos. Então, a gente tem que pensar, porque até esses dias a gente estava falando em aula que eles vão lançar uma toxina nova no mercado, que o Botox é a toxina botulínica, e que ela, pelo ela tem um poder de duração maior. Então, é o que assim, o que todo mundo gostaria. A gente está com essa de às vezes durar um pouquinho mais, mas o que eu explico mais ainda para o paciente é que a gente tem que respeitar um período de 3 meses de aplicação para reaplicar e que a gente tem que fazer a toxina como prevenção. Então, antes que a ruga se forme, o paciente tem que fazer. Não é para ficar artificial, não é para ficar com o rosto sem expressão, não é isso. Mas é para deixar o paciente para prevenção do envelhecimento. Porque a gente não para de ter movimentação e na medida que aquela ruga se forma, ela não sai mais, a não ser que a gente estimule colágeno. Então, é realmente algo que a gente tem que fazer o quanto antes para não deixar ter essa marcação de ruga. Em relação a preenchedor, que é algo diferente, que é um gel de ácido hialurônico, que é para volumizar, a toxina ela age, que é o Botox, age em músculo, para sorriso gengival, o paciente tem muita exposição de gengiva, para corrigir ruguinhas aqui ao redor dos olhos, ruguinha na região de bravo, na testa. Paciente que tem apertamento dental, a gente faz aplicação no masseter. Para quem tem enxaqueca, a gente faz os músculos para relaxar essa musculatura. E a gente tem o preenchedor. O preenchedor ali é um gel que vai volumizar. Cada região que a gente aplica, ele tem uma durabilidade. Pensando em lábio, por que ele tem durabilidade diferente? Devido à mímica de expressão facial e à reticulação, que é a densidade do gel. Então, pensando em lábio, o que a gente tem de durabilidade é de 8 meses a 1 ano. Eu vou esperar 1 ano e meio para voltar? Não, se você quer manter aquele lábio sempre volumoso, com contorno definido, eu brinco, o paciente tem que voltar com 8 meses para a gente conseguir sempre deixar aquele lábio bonito do jeito que ele quer, né? Não é que, com 8 meses eu não vou ter nada, do nada vai chegar 8 meses e acabou. Não. A gente brinca que a gente vai perdendo todo dia um pouquinho de produto. Então, quando a gente faz a manutenção, a gente sempre vai manter aquele lábio da forma que o paciente gostaria. Certo? Agora, pensando de manutenção de tratamento ortodôntico, eu deixo com você. Quem vai saber, quem é expertise nisso é você, doutor Alberto. Eu estou aprendendo aqui, né, a história de interessante como que a harmonização, ela trabalha os períodos, né, e isso é bem informado. Você vê como é que a doutora gosta de informar, né, ela parece nerd, assim, de falar, explicar direitinho, isso é bacana. Eu também sou nerd, eu gosto muito de explicar isso para os meus pacientes, e a ortodontia é um pouco diferente, porque existe uma expectativa de que tudo é para sempre, existe uma expectativa de que você alinhe os dentes
e você pagou X reais e você usou Invisalign, usou aparelho fixo, de repente aquilo é para sempre. E não é para sempre. Eu gosto muito da harmonização porque ela trabalha melhor isso. Ela fala, olha, você vai ter aqui 8 meses, 12 meses, 6 meses. Atenção. Ah, mas eu gastei X reais. Não, o organismo não quer saber quanto você pagou, não quer nem saber disso. Ele quer saber se foi feita a coisa bacana e avisá-lo é importante. Então, a ortodontia tem isso. Eu trabalho muito com o resultado de excelência, isso é importante, mas a manutenção, igual a harmonização, a manutenção é fundamental. E aí entra a contenção ortodôntica, você colocar o aparelho de contenção. Antigamente, aquele ferrinho, você chegou a usar aquele ferrinho aqui colado nos dentes assim? Não, graças a Deus. Não. É porque Nossa, que eu bacana. eu usei recente. Então, eu não usei, graças a Deus, mas gente, o que a gente escuta de reclamação dessa contenção e que tem paciente que fica louco, pelo amor de Deus, porque antigamente tinha aquela ideia, antes de surgir o Invisalign, é que você vai morrer com essa contenção. Todo paciente chegava reclamando, pelo amor de Deus, isso é horrível, eu não quero usar isso. Isso, e era ruim, né? Era ruim porque você fica preso a um tratamento de 1 ano, 2 anos, 3 anos com ferro e depois coloca aqui atrás aquele ferrinho. Então, a novidade que eu tenho até para a sua audiência é exatamente isso, é não mais usar aquela contenção de ferrinho, pelo menos na grande maioria dos casos, a gente pode substituir ela por outros tipos de contenção, contenções móveis, né, que são muito mais biologicamente, não vão acumular tártaro, não vai ficar raspando a língua, não vai ficar sempre presente aquela liberação de níquel, porque não tem níquel, né? É um material free BPA. Então, convida aí aos seus pacientes, aos seus colegas, de estar conhecendo um pouquinho mais dessa história de tirar a dependência do contenção de ferro para sempre e entrar um conceito de contenção móvel com redução gradual do seu uso. Então, a duração, que aquilo é muito importante na harmonização, né, dos prazos, das revisões, eu trago aqui para ortodontia também, que é a necessidade de você estar indo frequentemente ao ortodontista. Não é põe aparelho, tira e vai embora. Aí a chance de entortar é de 100%, com certeza. Até eu falo assim, a gente tem até que avaliar que às vezes a influência da força muscular é muito grande na movimentação, né? Além de todas as influências que a gente tem de movimentação dos dentes. Então, por exemplo, um paciente que ele tem um hábito de apertamento, um bruxismo exagerado, até brinca e fala assim, que a contenção e o Invisalign, eles protegem os dentes desse paciente. Então, associar a contenção, às vezes há um relaxamento de musculatura para um paciente que às vezes não necessita de uma placa de bruxismo, isso é muito bom, né? Sim. Então, é sempre casar as duas áreas, né? Sim. Uhum. A contenção que eu trabalho, a Vivera, ela tem uma proteção bem aqui na região do dente da frente, aqui por trás, onde a pessoa toca apenas o dente da frente. Então, ela morde, ela toca o dente da frente. Isso desprograma a musculatura, até a qualidade do sono é melhor. Mesmo aquele paciente com bruxismo muito severo. Só que, de novo, eu não posso pensar só em aparelho, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que falar, poxa, essa musculatura está errada. Vai para harmonização. Poxa, cara, você está passando por um momento de estresse, você está pagando boleto demais. Vai fazer uma terapia, vai fazer uma gestão do tempo, vai melhorar. Não é pensar só em dente, 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 dente. Tem que entender o paciente de maneira holística, com certeza. Eu falo muito isso. Não adianta o paciente vir aqui e falar, não, eu vou aplicar um Botox e vai resolver. Eu falo assim, o Botox, ele é um coadjuvante no tratamento, mas ele não trabalha sozinho. Não adianta nada a pessoa vir aplicar o Botox e ficar lá mordendo a unha, mordendo a ponta da caneta e o dente desgastando, né? Então, eu acho que a gente tem que associar para melhorar a durabilidade dos tratamentos, né? Você viu tanto de paciente aqui falando, doutora Barbie? Achei tão fofo isso daí. Então, gente, faz a gentileza, clica nesse aviãozinho aqui no cantinho. Eu vou clicar aqui também no aviãozinho. Encaminha essa live para aquele seu colega, para aquele seu amigo, para trazer ele para cá, para ampliar essa discussão. No final, a gente tem uma pergunta aí super importante sobre a questão de preço, mas espera um pouquinho no final, vou falar sobre isso sim. Falar sem falar, né? Mas enfim, a gente vai comentar sobre isso. Mas clica no aviãozinho aí, ó, chama essa pessoa para essa live, vamos fazer ela ficar cada vez melhor e trazer o esclarecimento ao paciente. É uma live que a gente fala para os nossos pacientes, tá? Não é para
ensinar ninguém, e doutores aqui, não é curso, não. A gente está falando com um paciente que quer saber um pouquinho mais sobre tratamento ortodôntico, harmonização. E, doutor, uma das perguntas muito comuns aqui que a gente... Uma dúvida fatal, né, do paciente é: será que eu vou gostar do resultado? Será que eu vou gostar? Como é que eu tenho, assim... Como é que eu vou me sentir seguro antes de fazer o procedimento? Eu brinco assim, que a gente tem dois tipos de paciente. O paciente que chega aqui já determinado, aquele pronto para fazer, que ele já chega aqui até com o planejamento dele, né? Não, porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que às vezes a gente fala, calma, às vezes isso nem é para você. Vamos pensar na melhor estratégia. E tem um paciente que chega aqui com algumas queixas, mas sem saber o que ele pode fazer para melhorar, né? E esse paciente, às vezes, ele é muito inseguro, porque eu brinco e falo assim, que eu até falo muito isso para os meus pacientes. Quem gostou Tem muito paciente que chega aqui, pelo amor de Deus, não posta minha foto, ninguém pode ver o que eu faço, eu não conto para ninguém, eu falo, gente, vamos mudar a cabeça, vamos ser incentivador de pessoas. Quando eu faço um tratamento e eu gosto, e eu conto para alguém, eu incentivo aquela pessoa. Porque hoje a gente vive num mundo assim, o exagero detona tudo de bom que a gente faz. Então, aquele paciente exagerado, o que a pessoa fica na cabeça? Pelo amor de Deus, preenchimento labial fica aquela boca esquisita, aquela boca de pato que todo mundo fala. Eu não quero fazer porque vai ficar desse jeito. Então, eu brinco assim, quem ficar natural, gostou do tratamento, conta. Fala que fez. Isso não é vergonha. Não vai falar assim, até eu vi esses dias você estava falando de tempo, um profissional postou esses dias, gente, eu ri, que ele falou assim, ele fez um tratamento, postou, ele é harmonizador. Aí falaram assim, esse tratamento é definitivo, é pro resto da vida. Aí ele brincou e falou assim, olha, eu faço harmonização, eu não empalho as pessoas, não. Porque hoje as pessoas acham que essa é uma coisa que nunca mais você tem que fazer. Então, o que eu brinco é assim, fez os procedimentos, as pessoas acham que elas vão sair na rua e vão achar que ninguém acha que ela está envelhecendo, que ela está lá fazendo procedimento, que ela não envelhece. Então, conta o que você fez. Mostra que aquilo fica natural. Mas, para os pacientes que, mesmo vendo resultado de outro, que ainda fica inseguro, hoje a gente trabalha muito com escaneamento 3D, né, da face. Nós temos aplicativos que simulam, por exemplo, o paciente tem o narizinho com a ponta caída. Você simula aquele narizinho com a pontinha levantada, você preenche um pouco lá, você projeta um pouco o mento, tira algumas imperfeições para o paciente se ver. Mas o que eu, Larissa, falo? Aquilo é uma simulação. Não é igual um robô ou uma máquina que você simula e ele projeta perfeitamente daquela forma. Então, é para o paciente ter noção do que a gente vai ter. Mas eu não posso falar para o paciente que eu vou simular aquilo, igual hoje as pessoas... Esses dias eu até brinquei, a gente estava num curso, e aí a aluna colocou um filtro, falou, eu quero essa boca. Então, assim, hoje, com a era do filtro, ninguém quer ser a própria pessoa. Ela quer estar acabada, ela colocar o filtro, ela aparecer nas redes sociais para o outro de certa forma, que não é o que ela é. Então, ninguém quer ser a própria pessoa. Ela quer ser o filtro. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, o que eu brinco é assim, não é você ser outro. É você ser você da melhor forma. Então, não é assim, a Maria quer ser Joana. Não, a Maria vai ser a Maria, mas com naturalidade. A Maria sem a expressão marcada, sem aquele olhar pesado. Então, o aplicativo existe para simular, para o paciente, às vezes, ter uma noção que aquele lábio vai ficar mais bonito, vai ficar mais harmônico, mas que não é uma garantia de tratamento. Eu fiz cirurgia plástica no nariz. E quando eu fiz, o meu médico falou assim, olha, eu vou te mostrar algumas fotos de antes e depois para você se inspirar num nariz que era parecido com o seu. Mas não existe garantia. Porque às vezes o paciente chega lá e fala, eu quero o nariz do fulano. Não, o nariz do fulano é o nariz dele proporcional para ele, não é para você, né? Então, isso é muito importante. Até na Invisalign, o que às vezes as pessoas não sabem é que hoje a gente tem um escaneamento, então que a gente tem uma máquina que projeta no computador o que é a sua boca e com estudo de computação ele
vai mostrar exatamente o jeito que vai ficar o seu sorriso. Mas aquele sorriso no seu rosto, você não consegue projetar isso perfeitamente, às vezes, no computador. Ele vai ter uma noção. Eu falo muito isso porque o paciente, ele é complicado. Às vezes você mostra aquilo e fala, não, mas eu quero ficar exatamente, perfeitamente igual aquilo. E a forma que ele se vê é diferente. Depois ele olha no espelho, às vezes ele não... igual muita gente fala assim, cirurgia de nariz é super complicado, porque você não se reconhece. Então, assim, o paciente, ele tem até uma fase, ele tá pronto para fazer aquele tratamento, porque se a pessoa tá meio perturbadinha assim da cabeça, às vezes ela não tá pronta para fazer. Às vezes ela quer, e eu brinco assim, o paciente chega com vários outros problemas e quer resolver aqui. Ele vai resolver muitos problemas, porque eu brinco e falo assim, que o que a gente faz aqui transforma tanto a vida da pessoa que ela se cura de várias outras coisas, né? Mas a cura perfeita não é só aqui. A gente tem que unir várias áreas, que é o que você falou. Ah, vai para uma terapia, tem outras coisas que estão envolvidas. Então a gente não pode transferir só para um tratamento, e isso tem que ficar muito claro, porque depois, como que você se responsabiliza por isso, né? Às vezes o paciente chega no seu consultório e a queixa dele é o dente, depois que ele corrige o dente, ele vai ter outra queixa. E se as coisas não ficarem, a questão do lábio, por exemplo, se não ficar muito claro, ele vai jogar a culpa toda no doutor Alberto. Não, o doutor Alberto não resolveu o meu problema, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque senão a carga fica muito pesada para nós. Então a gente tem esses aplicativos, existem hoje clínicas que têm um escaneamento que a gente pode levar o paciente para fazer, para a gente entender onde que ele precisa de mais volume, onde precisa de menos, o que que a gente pode melhorar, mas que não é garantia do paciente ficar satisfeito, né? E eu brinco que o preenchedor menos é mais. Então eu brinco e falo assim, vamos começar de pouco. Ai, quem tem muito medo, vamos colocar um pouquinho, por exemplo, tem medo de ficar com o lábio muito volumoso. Eu sei que não vai ficar, mas se o paciente é inseguro, vamos colocar um pouco, a gente coloca menos, depois de um mês você volta e coloca outro. O preenchedor é diferente da toxina. A toxina eu não posso ficar colocando todo mês, eu tenho que esperar o tempo dela de 3 meses. O preenchedor não. Eu posso colocar um pouco hoje, daqui a um mês eu posso colocar um pouco mais, e o paciente vai adaptando e vai acostumando. Além de que existe uma segurança muito grande que tem a reversibilidade do preenchedor. A gente tem a hialuronidase, que é um produto que degrada o ácido hialurônico. De tudo, paciente, eu brinco e falo, não é brincadeirinha de tirar e pôr, não. Mas existe essa segurança, porque às vezes a pessoa é tão insegura que ela tem medo de fazer e não gostar, que você fala, ó, se não gostar, tem como tirar, entendeu? Tem como ser reversível. Então, isso dá uma segurança até para a gente trabalhar com o produto, porque antigamente tinha na cabeça que o bom era o que durava o resto da vida. Mas hoje a nossa cabeça muda, o que a gente gosta muda. Então, essa reversibilidade gera uma segurança muito grande, né? Sim. Então, isso é... Sim, eu vejo muito o mantra, uma frase bacana que eu gosto de colocar para os meus pacientes, é que não é só um sorriso. Aquele sorriso, ele é o amor de alguém. E nessa história é o que a pessoa nos procura. Ele fala, cara, eu tô aqui porque eu quero, na verdade, melhorar minha autoestima. Eu quero fazer harmonização, eu quero alinhar meus dentes, eu quero corrigir, eu quero fazer facetas, eu quero lente de contato, porque no fundo eu não estou gostando do meu sorriso. Então é uma coisa bem delicada. Separar. Peraí, vamos separar, ó. Você vai ter a sua esposa, seu marido de volta, ou eu vou alinhar os seus dentes. Então, isso é muito delicado. E essa mistura, a gente usa das ferramentas de diagnóstico, do escaneamento, da simulação de primeiro e último alinhador, eu tenho meus aplicativos que eu mostro ali como seria com facetas, sem facetas. A gente conversa muito bem sobre isso. Tem o pensamento holístico, nariz é adunco, tem um problema de assimetria na hora do sorriso só de um lado. Peraí, isso não é um problema dentário. Vê que o paciente está com uma ansiedade muito grande. Cara, psicólogo, meu amigo, psicólogo. Eu não vou nunca mexer num paciente que às vezes tem uma demanda tão forte, uma ansiedade tão alta. Eu não vou resolver com o aparelho, mas nunca. E isso aqui é bacana.
A gente usa os exames, a doutora é super criteriosa, os outros profissionais são super criteriosos, os bons profissionais são criteriosos e vão fazer assim, ó, eu vou entregar isso, eu posso chegar até aqui, a gente começa pequeno, pode até pensar grande, mas talvez o pensamento grande envolva harmonização, cirurgia plástica, psicologia, coach, gestão do tempo, envolve até outros fatores. Então, o que é o aparelho? Só que, de novo, o que o paciente tem não é um sorriso. Aquele dente, aquele sorriso, aquela face é o amor de alguém, que seja dele, da mãe dele, do esposo, da marido, enfim. É importante pensar de forma holística, começar pequeno e saber que na primeira consulta, eu tenho vontade de não fazer a primeira consulta com a doutora aí, só para ela ver o que ela faria com essas coisinhas aqui, olha só, que coisa horrorosa. Por quê? Porque ali você vai conversar, você vai conhecer, você vai sentir, você vai entender limitações. É muito comum um paciente falta um dente embaixo, né? Perdeu um dente. Ah, doutor, põe aparelho. Tudo bem, mas vai pôr um implante aí, tudo bem? Eu vou colocar um implante aí. Eu não sou implantodontista, então eu vou precisar de outro profissional. Então, o paciente entender esse pensamento holístico de todo mundo junto em favor do bem do paciente. Opa, a internet e voltei. Com certeza ele vai ter esse pensamento holístico, com certeza ele vai fazer com que ele não gere falsas expectativas de que um tratamento de Botox, um tratamento Invisalign, um alinhamento dentário vá trazer todo o resultado que está indicado para ele, que ele merece, mas que envolve mais profissionais. Eu falo assim que não é só técnica, né? Não é só estudo, não é só técnica, é sentimento. Acaba que, embora não sejamos psicólogos, a gente trabalha com psicologia dentro do consultório, né? Desde a infância, quando a gente estava na faculdade, que você atendia odontopediatria, tudo isso está dentro de nós. Então, eu tenho pacientes que às vezes eu sei que eu tenho que agendar horários bem maiores, porque são pacientes que demandam mais tempo, que gostam mais de conversar. Esses dias eu ouvi de uma paciente assim, que me tocou muito e falou assim: você é diferente porque você doa o seu tempo. Eu não estou aqui para fazer o tratamento correndo para virar uma máquina de trabalhar. Eu estou aqui para entregar resultado para o meu paciente, para transformar a vida dele, porque às vezes ele esperou tanto por esse momento que aquilo para ele é muito importante, né? Ele demorou tanto para criar a coragem para vir, para conseguir vir, que aquilo para ele é um evento, né? Não é simplesmente colocar um aparelho, é colocar um aparelho que ele vai sorrir, ninguém vai ver que ele está com o aparelho. É colocar um aparelho, ele não ter que esconder na festa, ter que comer e ficar sem graça, entendeu? Então, eu acho que são coisas que envolvem muito o sentimento do paciente. E nós, como profissionais, temos que ter esse respeito e ter esse sentimento pelo paciente. Embora não seja propriamente dita a nossa área, embora a gente precise se unir a outros profissionais, tudo é importante. Eu falo assim, que às vezes eu acompanho o paciente nas redes sociais, gente, tudo muda. O dia que você não está se achando bonita, você é mal educada com as pessoas, você não quer sair de casa, você não quer conversar com ninguém. Então, até a forma com que você vai se posicionar na sua vida muda quando você está feliz, entendeu? Quando você está satisfeito. Então, assim, a gente tem que entender que a carga não é só nossa, mas a gente consegue aliviar um pouco essa carga dos pacientes, né? E se todo mundo pensasse assim, o mundo seria muito melhor e mais leve. Não é só eu ganhar dinheiro, não é só eu vender uma seringa, é um resultado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa cabeça e pensar muito no paciente, ser mais humano. Eu acho que está faltando muito isso na nossa vida, né? Com certeza. As pessoas têm muito medo do resultado, muito medo da dor, muito medo do custo, muito medo se vale a pena. Cara, marca uma consulta, tira esses medos, alinha. Às vezes você vai ver que não tem nada disso, não é esse monstro todo. E que de repente vai na doutora, ela fala, ó, tá faltando um dente. Então, peraí, eu não faço isso. Então vamos indicar, vamos alinhar o dente, vamos mexer com o sorriso, vamos mexer aqui com a parte do nariz, vamos mexer com a cirurgia ortognática. Ah, isso pode, isso não pode, até onde eu vou? Pega essa opinião, veja se faz sentido e dá o próximo passo. Agora outra coisa assim que é muito importante e que às vezes fere a nossa profissão é entender o que o paciente quer. Porque às vezes o que ele quer não é o que eu quero.
Isso que tem que estar muito alinhado. Eu lembro, assim, que o primeiro curso que eu fiz, não tô falando que é certo, tá? Mas longe de mim isso, só que eu acho que a gente tem que respeitar os limites do paciente e entender o que ele quer. Você vai informar e falar para ele que aquilo não tá certo. Mostrar o caminho, mas chega num ponto que você não pode obrigar o paciente, né? Então, eu lembro que nesse primeiro curso que eu fiz, quando eu comecei a harmonização, tinha uma paciente que ela estava toda harmonizada, maravilhosa, e ela não tinha um dente. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não acredito numa coisa desse. Porque, assim, não é a falta do dente estético, é a função, é dificultar a mastigação, é ter algumas limitações, é entortar os outros dentes. São várias coisas que envolvem. Mas ela não se importava, ela não queria. Até eu falei com a minha professora falou assim, eu já falei demais. Ela não quer, ela fala que ela não tem dinheiro, que ela prefere usar o dinheiro dela para outras coisas. Então, assim, você orientou, o paciente entendeu que aquilo é importante, mas ele não quer, e tá tudo bem. Não tem como você impor. Então, assim, o que eu falo muito é, eu vou mostrar a proporção do lábio do paciente, a gente vai entender que não é uma técnica só, são várias técnicas. O que uma técnica para um paciente não é a técnica que vai dar para o outro. Cada um é único. Não é uma máscara que você coloca, um copia e cola e que todas as faces são iguais, né? Mas é entender que aquilo que o paciente quer é o gosto dele, tá tudo bem. Então não adianta eu colocar o que a Larissa gosta, né? Desde que esteja na proporção. É o que é aquilo que faz o coração do paciente bater, é aquilo que vai deixar ele feliz, né? Porque às vezes a gente sofre. Eu sofri, falei, meu Deus, ela vai ficar sem o dente. Era um pré-molar. Ela sorria com um sorrisinho meio de canto, mas ela estava se sentindo linda. Ela entendeu que ela precisava daquilo, mas ela não quer, entendeu? E aí? Tá tudo bem. Então, a gente também não pode sofrer demais, porque senão. Agora, em relação à dor de tratamento, eu brinco com os pacientes assim Dói que. ou não dói esse negócio de botox, É, harmonização? Dói eu mais ou dói menos que usar aparelho? eu falo que eu já experimentei de tudo, do aparelho, da toxina, do botox, do preenchedor, né? Eu que faço os meus procedimentos, tem gente que fala, você é doido, pelo amor de Deus, só que eu sinto confiança em mim para fazer, então eu consigo fazer e tá tudo bem. Então, eu tenho vários pacientes que já chegaram aqui com queixa, pelo amor de Deus, eu morro de dor, e o que eu falo que eu respeito e não desmereço é a dor do paciente. Tudo que a gente já fez na gente, a gente sabe passar para o outro. Então, às vezes eu vou e faço uma anestesia. E quando eu vou começar o procedimento, a anestesia, eu senti que ele não pegou a anestesia. Então, quando o seu paciente falar, estou com dor, respeite, porque realmente ele está com dor. Porque tem muito profissional que fala assim, ah, não, é só uma dorzinha. Não, não é uma dorzinha. É uma dor que ele vai lembrar daquela dor pro resto da vida e às vezes ele não vai querer voltar para fazer o tratamento. Nunca mais. Porque aquilo para ele, o limite de dor para mim é diferente do limite de dor para você. Então, o que eu falo aqui é que o meu paciente não sente dor. Todos os procedimentos são anestesiados. A única dor que o paciente sente é a ardência do anestésico entrando. Mas a dor do procedimento, ninguém vai sentir. O que eu puder fazer para minimizar a dor desse paciente, eu vou fazer. Então, assim, às vezes tem paciente que eu acabo de aplicar anestesia, ele já fala, nossa, tá todo dormente. Tem paciente que se aplica anestesia, você tem que esperar um tempo maior. E você não vai respeitar aquele limite? Então tem que ser respeitado. Porque o paciente está aqui para ele se sentir bem e sem sofrer. Eu falo assim, eu não quero ninguém sofrendo aqui na minha cadeira, né? Tem gente que fala, ah, eu odeio anestesia. Eu falo, gente, a anestesia é a melhor coisa do mundo. Criar uma coisa que vai fazer você não ter dor para nada, para nenhum procedimento. Então, assim, é algo que a gente tem que valorizar muito e aproveitar dela, né? Então, tem que... Botox, a gente faz a anestesia, usa... Eu tenho um aparelhinho aqui que ele chama vibrata, que a gente coloca e ele gera uma vibração na face do paciente, que eu brinco e falo que é para confundir o paciente. Que a gente confunde o cérebro. Quando você gera uma vibração, o paciente esquece da dor. Então, a gente usa isso, a gente usa o gelinho, que o gelo é um anestésico, você usa pomada anestésica. Então, em relação à dor, o paciente pode vir aqui em paz, que eu entendo o limite de cada um e respeito o tempo.
Nem que eu tenha que ficar aqui 1 hora para fazer um botox, eu fico com o paciente se ele estiver sentindo desconforto. Certo? Bacana, E bacana aí. agora, e agora a experiência do aparelho. Ó, Natália Ferro, um abraço para você. É, A ideia é o seguinte: não é a especialidade, a harmonização, não é o tipo de aparelho, mas é isso que a doutora falou, é o cuidado do profissional. Então, ir com pressa, pedir para o paciente aguentar, montar é, tudo de uma vez, mesmo em Invisalign, falar, no alinhador não aperta tanto quanto o fixo, é verdade. Mas se eu colocar elásticos, se eu colocar os attachments, essas pecinhas coladas, tudo de uma vez só, é muita informação. É claro que ele vai ter uma experiência negativa. Então, de novo, igual a doutora falou, isso vale para todas as especialidades. Se a gente ultrapassar o limite de aceitação do paciente, a experiência gera dor, gera desconforto, frustração, enfim, está tudo errado. Quando a gente está falando de um alto nível, a gente está falando de ir por partes, explicar certinho, começar pequeno, próxima etapa, anestesia. Embora não precise de anestesia para ortodontia, não quer dizer que não vai sentir dor. Então, comece pequeno. É a dica para a gente não ter uma experiência negativa, não sentir dor com o tratamento ortodôntico em si. e assim, muita gente, até eu falo que a nossa profissão que provocou isso, de mostrar que a primeira consulta ela é banal. Mas eu falo que a primeira consulta ela é a mais importante, até para você entender o limite do paciente. Porque você sabe que vai ter paciente que você vai poder avançar um pouco mais. Vai ter paciente que, às vezes, você não vai falar que o tratamento dele vai ser com 6 meses, ele vai ter que ser com 1 ano, porque ele vai ter que ir mais devagar. Então, é entender o paciente e entender o limite dele, né? Eu acho que é isso que é importante, E né? me tira a pergunta que todo mundo faz, doutora. Se no seu Instagram, no meu Instagram, o pessoal vai perguntando assim, ó. Porque pode perguntar, a gente vai conversar com o paciente, a gente vai entender as dúvidas. Mas uma pergunta que é meio um pouquinho na frente aí, quando a pessoa fala assim, doutora, quanto custa o preenchimento? Quanto custa o tratamento ortodôntico? Quanto é o aparelho? Será que isso é caro? Vale a É, pena, doutora? é. Uma coisa que a gente não pode falar explicitamente é a questão de valor, né? Mas o que eu falo das duas especialidades é que é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então eu falo assim que às vezes os pacientes chegam aqui e falam assim: "Ah, eu vou ficar viciado no Botox". Fala, gente, não é que você vicia, é porque você vicia no resultado. É porque o resultado é tão bom que aquilo eu brinco e falo assim, que é um crediário. Todo dia, todo mês o paciente está aqui para fazer um pouquinho de alguma coisa. Porque é tão maravilhoso, o paciente se sente tão bem com os resultados, que aquele investimento que ele faz se torna pequeno, né? Então eu falo isso com o Invisalign e com a harmonização. Quando a gente divide com a durabilidade e com o resultado do tratamento, aquele valor se torna tão pequeno que é um investimento para a vida do paciente. Então, a gente não pensa só em valor de dinheiro, né? Eu falo assim que a negociação aqui no consultório ela é muito fácil porque eu quero que o paciente faça o tratamento, porque eu quero que ele tenha experiência, que ele se sinta bem. Então, o que eu falo é que vale a pena e o que você investe volta tudo para você, porque a sua relação profissional melhora, tudo da sua vida melhora, né? Não falo que é um tratamento caro. Hoje eu acho que ele é acessível para todo mundo, desde que a gente faça um planejamento e que a gente queira e torne aquilo como prioridade, né? Não é, eu vou deixar de comer para poder fazer um tratamento estético. Não é isso, não é caridade, não é nada. Mas é você ter aquilo como um investimento para sua autoestima, para você se sentir bem, para sua relação ficar bem, né? E assim, quando, até eu falando de aparelho, quando o paciente coloca um aparelho que ele não precisa abrir mão de algumas coisas, de foto, porque tem gente que às vezes colocava o aparelho fixo e não tirava foto nunca mais. Tem gente que trabalha com a estética, que trabalha com foto, então aquilo acrescenta tanto na vida dele que vale cada centavo que é gasto, sabe? Então eu falo assim, que não é algo que você vai gastar e que você vai jogar fora. É algo que você vai ter como investimento mesmo para a vida, né? E pode mandar uma mensagem para a doutora perguntando isso? Pode ou não pode perguntar? Pode ou não pode ver um horário, marcar uma consulta? Pode ou não pode tirar essas dúvidas de É, infecção, dor, e custo?
vale a pena ou não vale? Qual o problema de conversar? Porque às vezes É, olha a doutora lá e fala assim, nossa, eu não vou mandar essa pergunta jamais, imagina, nem pensar. E ele é, vai adiar projetos. Adia o hum, projeto, compra celular, a é, troca de carro, troca de roupa, troca de tudo. E o sorriso, meu Deus, cadê o sorriso? Aí vai é, sair à noite com o namorado, com a namorada, tá lá, não tá bacana o sorriso, tá cheio de rugas, tá cheio de problema, é, tá que torto. não quer tirar foto. E eu falo assim, que às vezes, voltando naquele paciente que não sabe, quantos pacientes chegam aqui e falam, nossa, essa papada, o que eu posso fazer? Acho que é a papada e às vezes é falta de projeção de mento. Então, assim, a consulta, gente, não é um bicho de sete cabeças que todo mundo, não vou para consulta, não vou perguntar. Tira as dúvidas, se esclarece, porque isso é a melhor coisa que a gente faz. Quando eu falo que depois que você já deu o primeiro passo, a gente seguir o caminho é muito mais fácil, né? Eu estou aberta a isso, tenho certeza que o doutor Alberto também, a tirar as dúvidas, a receber mensagem e a gente poder conversar para até para tirar mitos, né? Que a internet, que muitos disseminam por aí, né? Pense nos bons profissionais, encontre os bons profissionais, faça a consulta com esses bons profissionais. Eles vão te olhar de uma maneira holística, indicar exatamente o que precisa ser indicado. Não fique com medo, tire esses medos perguntando para a doutora, perguntando para mim, para os outros excelentes profissionais que temos disponíveis, não só aqui em Goiânia, mas no Brasil inteiro. É, Doutora, meu Deus, 9 da manhã. Cara, é, tá aqui, eu vou conversar com você a manhã inteira. Você fica indo e a gente vai prestando atenção e a gente vai indo. Olha só, doutora, como é que faz? se deixar, eu vou falar o dia inteiro aqui, ó, de harmonização. Tanto que eu amo. Mas é isso. Obrigado, doutor. Valeu demais por essa participação. Fico muito feliz. Agradeço até a nossa paciente, né, a Natália, lá, por ter nos aproximado, nos conhecido, nos apresentado. Foi muito É, bacana isso daí. foi Fico ótimo. super, ultra, mega feliz. E vamos passar para você esse material para você poder postar também. Fica à vontade na edição, fazer o que você quiser, para a gente poder colocar esse conteúdo para aquelas pessoas que têm medo do resultado, medo da indicação, medo de dor. Não precisa É, ter medo. E principalmente a história do vale a pena ou não vale a pena. Doutora, isso tudo aí. bem? E quem tiver dúvida, alguma coisa que achar legal, pode até mandar para nós, né, doutor Alberto? Vai que surge outro bate-papo aí para a gente ir tirando as dúvidas dos pacientes, né? Bola, Muito doutora. obrigada pelo seu tempo, foi ótima a nossa conversa e vamos adiante, né? Um bom Obrigado, doutora. trabalho Bom e final de semana para você. até mais. Até mais. Tchau, tchau. Certeza.